Vamos abrir a Bíblia no Salmo 126, lendo os versos de 1 a 6, todo o Salmo. Na apresentação do piano a 6 mãos, tem hora que parece que não tem espaço para tanta mão. Como é que conseguem encaixar as notas ali? Mas louvamos a Deus por aqueles que Deus tem despertado assim, com capacidades para a execução musical. Salmos, capítulo 126, lendo a partir do verso 1. Assim nós lemos: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, pela Tua palavra e pedimos que recebas a nossa adoração, o nosso louvor, através de todas as partes deste culto, os momentos em que cantamos hinos de adoração ao Teu nome, cânticos de louvor, e em cada parte do culto também, Pai, a expressão de adoração no nosso coração. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este salmo faz parte do conjunto de salmos que é conhecido como Cânticos dos Degraus. De fato, todo o livro de Salmos é aquele repertório da enódia judaica e a composição teve diversas participações, algumas conhecidas, outras não. Davi como autor da maior parte dos Salmos, mas temos também vários outros que participaram. Temos salmos mesmo de Moisés, e Asaf e Salomão, e outros que, como disse, são desconhecidos. E entre os capítulos 120 e 134, há um conjunto de 15 salmos, que são conhecidos como esses salmos dos degraus, ou salmos cânticos de romagem. O entendimento tem sido diverso a respeito do significado disso, mas isso tem tido, assim, a maior parte dos estudiosos entende que eram aqueles cânticos que eram entoados à medida que os israelitas, saindo de todas as partes, vinham para Jerusalém, para as grandes adorações anuais, as festas anuais dos judeus. E então, à medida que eles se deslocavam e eles saíam das suas cidades em caravanas, e no caminho, então, eles vinham cantando. E costumava-se dizer que era a subida para Jerusalém. Há quem diga também que no templo de Salomão havia 15 degraus entre o átrio exterior para o átrio dos judeus. O átrio a que tinham acesso as mulheres, mas que elas não teriam acesso à parte principal. E então havia 15 degraus, e que os levitas aí nesses degraus também cantavam esses salmos. Somos levados a crer que a primeira interpretação é aquela que se aproxima bastante daquilo que acontecia com o povo judeu à medida que eles se deslocavam assim a caminho de Jerusalém e subindo em direção a Jerusalém.
Neste salmo há uma menção de algo que marcou a vida do povo de Israel. Nós vemos na história de Israel que a história é cheia de altos e baixos. E então tem momentos em que o povo caminha perto de Deus e momentos em que o povo se distancia de Deus. E à medida que surge um rei que busca realizar a vontade de Deus, então ele aproxima o povo de Deus. De repente vem um outro que, o texto bíblico vai dizer que não andou nos caminhos do Senhor, não andou nos caminhos de Davi, seu pai, e então terminou afastando o povo de Deus, introduzindo idolatria no meio do povo, ao ponto de que, apesar da gente conhecer tudo aquilo que está registrado no Antigo Testamento sobre a orientação de Deus para o povo, havia idolatria a ponto de que pessoas oferecessem seus filhos a Moloque queimados. Quando a gente pensa em algo assim, a gente vê quão distante de Deus o povo andou. Mas Deus enviou os seus profetas dizendo: arrependam-se, aproximem-se de Deus, senão haverá repentina destruição. E nós temos diversos profetas que então clamaram ao povo, proclamaram ao povo que Deus haveria de trazer destruição se o povo não se arrependesse, não voltasse para Deus. E temos o exemplo de Jeremias, eu considero bastante interessante, porque Jeremias pregou durante 25 anos e nada acontecia. E Jeremias até brigava com Deus, porque ele dizia: Deus, eu estou dizendo aqui haverá destruição, e o povo ri de mim, dizendo: cadê a destruição que você anunciava? Mas Jeremias é aquele que previu que o povo haveria de estar cativo durante 70 anos. E o povo é levado realmente para a Babilônia, e depois daquele cativeiro, o povo não mais inseriu a idolatria das nações que havia em volta. A maneira como Deus agiu no povo para a correção, e esse texto vai falar um pouco também a respeito disso, porque agora, durante aqueles 70 anos no cativeiro, o povo entendeu que eles estavam ali por merecimento, porque o povo havia se distanciado realmente de Deus. Mas 70 anos é muito tempo, e as gerações foram se sucedendo, e nasceram pessoas já no cativeiro, e essas pessoas que nasceram no cativeiro começaram a usar o seguinte ditado: os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que se embotaram. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quando a gente come uva verde ou algumas outras frutas assim verde, o dente fica travando, né? A gente sente a diferença. E o que eles estavam dizendo é que eles estavam sentindo o dente travando, mas quem comeu fruta verde foram os pais. Quer dizer, os pais é que permitiram aquela idolatria no meio do povo, a desobediência, tudo aquilo que Deus havia trazido como orientação. E agora eles já haviam nascido no cativeiro, eles considerando que não teriam culpa. E então começam a reclamar de Deus através desse ditado. E aí Deus opera um grande milagre. Eu não sei quantos aqui tem recordação do que aconteceu até o ano de 1950. Só os mais idosos, e mesmo os filhos não podem contar muitas histórias do que aconteceu antes. Só que o ano de 1950 está exatamente 69 anos atrás de nós. E então a gente pode imaginar alguma coisa que aconteceu até 1950 e que a gente não tem conhecimento ao longo desse tempo.
e de que muitas vezes não sabemos sequer os nomes dos nossos bisavós. Quem foram os nossos bisavós? Eu me lembro de um bisavô que tive a oportunidade de conhecer e o nome da sua esposa. Mas os nossos bisavós são 8. Eu só conheço o nome de 2. E aquele povo continuava tendo a sua identidade como povo de Israel, mesmo 70 anos depois, só que estava fora da sua pátria. E então Deus move o coração de Ciro para fazer um decreto, um edito em que todo o povo de Israel poderia voltar para o seu lugar, poderia voltar para a sua cidade. E o povo então retorna. E imagine a alegria do povo, um povo que tem essa ligação com o passado, que tem toda a sua história valorizada, e valorizada através de algo sagrado. As escrituras sagradas registravam essa história, e então esse povo agora está retornando para o seu país de nascimento, e não apenas isso, o seu local de adoração. A gente lembra na história do profeta Daniel, de que Daniel orava 3 vezes ao dia na janela de frente, que dava então para o lado da cidade de Jerusalém. E o povo então tinha essa aspiração por voltar ao seu local de adoração, e agora o povo está voltando. Deus se utiliza de alguém que não é da nação de Israel. Ciro, persa, é quem vai libertar o povo do cativeiro. E o povo está voltando. E então o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Outra tradução diz: e a nossa língua de cântico. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O reconhecimento de que Deus é que estava procedendo aquilo para com o povo. E quando nós pensamos nos nossos dias, quando nós pensamos na nação de Israel, a nação de Israel foi desterrada no ano 70 da nossa era. Ficou sem pátria, sem solo pátrio desde então. Até que na década de 1940, mais de 1800 anos depois, esse povo retorna para a sua região. E pouco tempo depois está na cidade de Jerusalém. E a gente vê que como a mão de Deus age, independentemente de qualquer coisa, independentemente de se o povo está ou não seguindo o que é o propósito de Deus, mas Deus age através da história. Nós somos testemunhas, então, desse agir de Deus para com aquele povo, que é destacado aqui nesse salmo. Mas nós temos aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Nós, pecadores perdidos, condenados pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados. E Deus enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para assumir a nossa condenação. Nós não tínhamos como resolver a nossa situação. Estávamos como alguém que é réu, está diante do juiz, está com os seus acusadores, está com as provas dos erros, dos delitos cometidos, e agora tem apenas que receber a pena, a condenação. Mas aí Deus envia o seu Filho, e na hora que o nosso nome é chamado para sentar no banco dos réus, Jesus Cristo é que se levanta
e assume o banco dos réus no nosso lugar. Todas as acusações que nos são feitas, agora Ele é que leva sobre si. E Ele assume a condenação que era nossa, e a condenação é de morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus é quem se colocou para morrer no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. E aí quando, aqui o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aí nós pensamos a maneira como Deus nos restaurou a sua presença. Estávamos destituídos da glória, da presença de Deus, de podermos estar diante de Deus por causa do pecado, o pecado formando uma barreira entre nós e Deus. Mas Jesus veio para restaurar a nossa sorte, para nos devolver a condição de estar na presença de Deus, para nos prometer que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e a vida eterna na presença de Deus, desfrutarmos dessa presença por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E através da música nós cantamos que quando atravessarmos então desta vida para a próxima, estaremos na presença dele para todo o sempre. De pecadores perdidos a restaurados à presença de Deus. Como se isso não bastasse, na nossa experiência com Deus, quanta coisa que Deus tem feito. Quantos momentos difíceis em que vimos a mão de Deus agindo e conseguimos atravessar aqueles momentos. Que riqueza a força que nos é dada pelo Espírito para atravessar essas circunstâncias. Tenho comentado e fico sempre admirado à medida que visito pessoas que estão atravessando situação difícil, pensando em levar conforto, e eu é que recebo conforto, porque a presença de Deus é tão sensível no meio daquela dificuldade que nós saímos admirados pela maneira como Deus está dando as condições de alguém atravessar uma situação tão difícil. E de repente Ele traz a solução no seu tempo, e a solução pode ser do jeito que a gente pede, ou pode ser de um jeito diferente do que a gente pede. Mas a gente tem a certeza de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele promove aquilo que é o melhor. Alguém poderia dizer: pastor, mas tal coisa assim, 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 como é que a gente pode dizer que isso pode ser melhor? É porque a nossa avaliação é somente presente. É porque a nossa avaliação é somente naquilo que a gente consegue enxergar. Mas Deus vê muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E assim a gente se surpreende. E muitas vezes, depois de atravessar determinada situação, a gente olha para trás, aí é que a gente vê o agir de Deus. Aí é que a gente consegue observar como Deus já estava conduzindo todo o processo. E Ele sabe o que é o melhor para nós. O salmista então diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E que riqueza que é podermos cantar louvores ao nosso Deus, podermos expressar de forma musicada as verdades que a palavra de Deus nos ensina e que nós experimentamos na nossa vida.
E então o nosso momento de cânticos, de hinos, é um momento que está sempre nos lembrando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E temos até hinos que nos recomendam a não esquecer, e de vez em quando menciono, porque gosto muito do hino do cantor cristão 347. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Israel passara por essa experiência de restauração e a língua se encheu de cântico. E nós falamos sobre a nossa restauração diante de Deus, e há um texto na palavra de Deus, no Apocalipse, que fala a respeito do primeiro amor. A igreja de Éfeso é lembrada do seu primeiro amor. E o primeiro amor é aquele sentimento de gratidão diante de Deus, de quando nós reconhecemos este fato, de que Cristo morreu em nosso lugar, Ele deu a sua vida pela nossa vida, para que nós pudéssemos ter vida eterna, perdão, salvação. E aí, à medida que nós tomamos conhecimento disso, há aquele entusiasmo, e hoje à noite estaremos tendo a oportunidade de ouvir o pastor Ibrahim Mubarak. Este é o nome árabe dele, né? Ele é brasileiro, mas missionário no Oriente Médio, e ele disse ontem no nosso congresso NUM, aqueles que vieram puderam ouvir o seu testemunho. Ele disse que quando se converteu, ele leu a Bíblia inteira em 3 meses. A gente faz um esforço para ler a Bíblia, conseguir ler em 1 ano, né? Ele disse que em 3 meses ele leu a Bíblia inteira. É aquele sentimento de gratidão que toma o nosso coração. Depois parece que com o tempo a gente vai se acostumando com essa gratidão no coração. E aí Efésios capítulo 2 vai nos lembrar: volta ao teu primeiro, lembra-te das primeiras obras e restaura esse primeiro amor. E a música então é que nos ajuda a expressar diante de Deus esse sentimento que toma conta do nosso coração. E como temos tantos hinos, tantos cânticos que falam tão alto a cada um de nós, cada um tem a sua preferência, talvez porque aquele cântico, aquele hino falou no meio de uma experiência muito forte diante de Deus. Mas acontece que o salmista, ele está lembrando de tudo aquilo que passou, mas é muito provável que a situação que a nação está atravessando no momento da escrita deste salmo, não sabemos quando foi, em que as coisas já não estavam tão bem, porque ele vai dizer a partir do versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele lembra que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Parece que não é verdade o que está acontecendo, a maneira como Deus agiu. E então a boca se encheu de riso e a língua de cântico. Mas agora ele apresenta uma petição ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Negueb é uma região ao sul da Palestina, que é uma região desértica, e que, apesar disso, tem os seus rios, mas que não são rios perenes, são rios temporários. E eu gostaria que a gente visse alguma coisa, para que a gente entenda melhor isso, em poucos minutos, um vídeo que fala a respeito do que são essas torrentes no Negueb. Se estiver no ponto aí, peço que possam apresentar.
O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Você está dando para identificar a água chegando ali do lado esquerdo. À frente tudo está seco completamente. Aí a gente começa a entender o que é que diz essa frase, né? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A região do Negueb, depois desse período de chuvas, a água aí se espalhando, se transforma numa região repleta de flores, de diversos tipos. Alguns característicos apenas dessa região, pela restauração que as águas promovem na terra seca. Aqui o salmista, depois de experimentar uma realidade como essa daí, e no momento em que ele se sente num deserto, então ele coloca-se diante de Deus na certeza de que Deus é aquele que restaura as correntes do Negueb, que faz com que o deserto ganhe vida, que faz com que a água retorne àquele leito seco do rio. E então, ele diz, como as torrentes do Negueb, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará certamente com alegria, trazendo consigo os seus feixes. A nossa vida está nas mãos de Deus e nós podemos confiar de que Ele é que irá conduzir. É muito provável que para aquelas pessoas ali chegarem, ficarem já esperando a água chegando, é porque já tinha vindo a notícia de que havia o transbordo dos locais onde a água se acumula nas regiões mais altas. Mas mesmo assim foi surpresa, eles achavam que aquela corrente iria passar ali e chegar até aquela descida, e de repente todo mundo teve que sair correndo porque veio mais água do que esperavam para aquele instante. Não sabemos, não temos muitas vezes essa informação de quando vem a resposta de Deus.
mas ela vem no tempo próprio e da maneira própria. Na direção dos cânticos aqui já foi dito que a resposta de Deus pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um espere. Mas o que é fato é de que Deus tem nos entregue uma missão, e essa missão deve ser conduzida em todas as circunstâncias. E mencionei sobre pessoas que estão atravessando uma grande dificuldade, às vezes uma enfermidade, e ali no leito de enfermidade, essa pessoa está compartilhando o Evangelho com quem está próximo, alguém que está no leito ao lado, os enfermeiros que estão tomando conta, e aquela pessoa está testemunhando da sua fé. E a gente tem lembrado ao longo desse mês também que a ordem de Jesus foi: ide, fazei discípulos. E o fazer discípulos é em todas as circunstâncias, mesmo quando a gente está atravessando uma situação difícil e alguém nota a maneira como nós atravessamos essa situação. Estava conversando com o rapaz que hoje tem cortado o meu cabelo no salão que costumo frequentar. E, de repente, falando sobre fé, sobre a igreja, que eu sou pastor, ele sabia, né? E então entrou a questão das dificuldades, de como surgem dificuldades na nossa vida. E aí eu falei de como a fé nos sustenta no meio da dificuldade. E aí citei aquele exemplo que os irmãos têm conhecimento, né, do que aconteceu conosco recentemente, quando em viagem ao exterior, roubaram as nossas malas com tudo dentro, né? Mas que naquele instante a fé sustentou para que nós pudéssemos dizer: se Deus permitiu, Ele estará dando as condições de seguirmos adiante. E então seguimos adiante sem, digamos assim, abaixar a cabeça, né? Sem ficarmos nos lamuriando, sem ficarmos lamentando. Até hoje, de vez em quando, a gente lembra de alguma coisa: eita, tal coisa que eu estava precisando agora foi embora na mala. Porque a gente viaja e aqueles pequenos apetrechos que a gente, né, costuma utilizar, né, estão conosco até hoje a gente lembra, mas naquele instante, o comentário que aquele rapaz fez, quando narrei o que é a segurança de estarmos com Jesus, ele disse: todo mundo devia ser crente. Que riqueza de que, mesmo no meio da dificuldade, a fé fala. A maneira como nós encaramos a dificuldade e como Deus nos dá essa força para isso. Isso fala, testemunha. E o texto diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Louvado seja Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, da maneira como Ele agiu na nação de Israel, da maneira como Ele agiu na vida de todos nós, ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação, vida eterna, segurança de estar com Ele por toda a eternidade. Só isso aí já é riqueza extraordinária. Mas aquilo que Ele tem feito também na nossa vida, o que nos trouxe até o dia de hoje, com a alegria de nos reunirmos para adoração ao Seu nome. É interessante que a palavra adoração, no português, né, traz uma característica bastante rica, né? Se você tirar as duas primeiras letras, o que fica é oração. E adoração é estarmos diante de Deus em transparência, estarmos diante de Deus em contato com Ele, em comunhão com Ele, em comunicação com Ele, em relacionamento com Ele. Adoração é relacionamento. Mas também a palavra oração, se você tirar as duas primeiras letras, fica ação. E então não é só contemplativa a nossa adoração, ela se transforma também em ação.
na nossa vida estarmos colocando em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos direcionou, que a sua palavra então coloca diante de nós como nossa missão, como nossa maneira de agir, como a nossa maneira de testemunhar, de proclamar as verdades do Evangelho, e que precisamos então ter iniciativa. Recentemente preguei sobre o ide e sobre o indo. O ide, falando de que precisamos ter iniciativa, ter uma resposta a isso que parece ser um imperativo. Ou, se a interpretação correta seja o indo, ou seja, em tudo aquilo que estivermos fazendo, onde estivermos indo, fazermos discípulos. E parece que as duas coisas se somam, né? Indo, ide. Porque muitas vezes nós estamos indo sem termos a iniciativa de compartilhar o Evangelho, de notar que pessoas à nossa volta precisam saber que em Jesus a salvação, há essa restauração de vida, como as torrentes do Negueb, e a maneira como Deus transforma a nossa vida, e de como há um antes e um depois de Cristo. Se a nossa história da humanidade registra isso, um período antes de Cristo e um período depois de Cristo, a nossa história pessoal também registra o período antes de Jesus ser Salvador e Senhor, e depois de Jesus ser Salvador e Senhor. Apesar de não merecermos nada da parte de Deus, mas Ele promove tudo isso em nós. Temos motivos de sobra para a adoração. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, ele diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se falarmos a respeito da parte contemplativa da adoração, e da parte que requer ação na adoração, parece que se encaixa com esse texto do Senhor Jesus. Em espírito, quer dizer que a gente está ligado em Deus, faz parte desse nosso relacionamento com Ele. Nós cantamos de coração, não cantamos mecanicamente. A equipe de cânticos aqui, naquilo que fala, é apenas para nos atrair a atenção para aquilo que estamos cantando, para que possamos cantar em realidade, que possamos cantar de coração, não apenas porque a gente conhece a letra, ou porque a letra aparece aqui na tela, mas aquilo que estamos cantando, realmente queremos dizer o que cantamos. Cantamos em espírito, cantamos ligados em Deus, afirmando aquilo que nós dizemos com os nossos lábios. Mas em verdade, no sentido de que não é apenas da boca para fora, não é apenas de lábios, mas de verdade, de que a nossa vida procura colocar em prática aquilo que nós cantamos. E então, quando falamos no mês da música e da maneira como a música faz parte da nossa vida e da nossa adoração, nós lembramos todos esses aspectos da adoração. O sentimento que vai do nosso coração por aquilo que Deus tem feito, a maneira como devemos expressá-lo num relacionamento com Ele e em ações que testemunhem esse relacionamento e essa disposição de adoração. E de sabermos que na nossa vida, a presença de Deus se dá como aquelas torrentes do Negueb. No momento em que atravessamos um deserto, é Ele quem vem e refrigera a nossa alma e nos dá a força para seguirmos adiante. Da mesma maneira que aquele deserto produz novamente flores e plantas e frutos, aquilo que Deus faz na nossa vida nos impulsiona a querer servi-lo e fazer mais e mais em função dele. Que a nossa vida possa florescer como o deserto do Negueb, pelo rio de Deus correndo
em nós, por meio do nosso relacionamento com Ele, da nossa disposição de segui-lo e servi-lo. Amém. Amém.